moçada, hoje vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da função do segundo grau, ou chamada função quadrática. Primeiro passo, a gente vai identificar o que é uma função do segundo grau, o que é uma função quadrática. Primeira característica da função do segundo grau, nós temos uma variável, que é uma letra, que vocês já sabem, ou uma incógnita, tanto faz, né? Que está elevada na segunda potência, como vocês estão vendo aqui, tá? Então isso caracteriza para a gente uma função do segundo grau. Para quem já viu função do primeiro grau, né, a função do primeiro grau é caracterizada pelo quê? Porque aqui em cima do x é como se tivesse um expoente 1, né? E aí nós não teríamos essa variável elevada ao quadrado aqui. Nesse caso, formataria uma função do primeiro grau, porque nós temos apenas uma variável elevada à primeira potência. Como não é o nosso caso, agora nós temos uma função quadrática. Lá na função do primeiro grau, quando nós encontrávamos ou substituíamos valores de x para encontrar valores para y, nós tínhamos aqui no plano cartesiano uma reta, ou crescente ou decrescente, dessa forma. A outra diferença que nós temos aqui na função do segundo grau é que agora, lá no nosso plano cartesiano, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma parábola, tá? Que é mais ou menos essa curva aqui. E nessa curva vocês estão vendo uma coisa importante aqui, ó. Ela está começando lá em cima e está descendo. Essa parte do gráfico aqui é chamada de decrescente. Só que em algum momento ela começa a crescer, ela começa a subir. E nesse ponto ela é chamada de crescente. E esse ponto aqui no meio, ó, que marca onde ela começa a subir, ou seja, onde ela para de descer e começa a subir, nós chamamos de vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? É o ponto que marca onde essa minha curva vai mudar de direção. Ela estava vindo para baixo e aqui ela começou a subir. É claro que também pode acontecer desta função gerar uma parábola desta forma aqui. E vocês podem perceber que ao contrário da outra, ela começa crescendo e depois ela decresce, tá? Só que mais uma vez ela tem um ponto lá em cima que marca onde exatamente ela começa a descer. E esse ponto de novo nós chamamos de vértice da parábola. Duas outras coisinhas importantes para identificar. Lá na minha função quadrática, quem é que denomina a função quadrática de novo? É a variável elevada ao quadrado. E se vocês observarem aqui, o coeficiente desse x ao quadrado é menos 1. Não tem número aqui na frente, é sempre 1, né? Menos 1. Então, quando essa função aqui tiver o coeficiente a menor que 0, ou seja, negativo, a parábola vai ficar exatamente nesse desenho que eu acabei de desenhar aqui, ó, virada para baixo. A gente chama de concavidade virada para baixo. Ela faz isso aqui, né? Se esse nosso x aqui fosse positivo, o que ia mudar? Essa parábola, ao invés de ser com concavidade para baixo, ela ficaria com a concavidade para cima, como a gente viu no desenho anterior. E essa aqui, então, caracterizaria a maior que 0. E aí eu posso fazer aqui com a corzinha rosa, que é o gráfico, onde o a é menor que 0. Então eu já posso identificar lá no início da função quadrática. Se o meu x ao quadrado estiver negativo, a função vai ficar parábola para baixo. E se o meu x ao quadrado for positivo, a parábola vai ficar para cima. Então nós temos duas informações também muito importantes aqui. Só que para conseguir construir essa parábola, eu preciso de alguns pontos dentro do plano cartesiano, como vocês estão vendo aqui. O plano tem vários pontos aqui. Eu preciso juntar variáveis para formar pontos e formar a parábola, né? E como vocês viram também, a parábola tem um vértice. E a primeira coisa que nós vamos iniciar é calculando esse vértice. E nós temos duas formulazinhas prontas aqui para isso, ó. Nós temos a coordenada x vértice e nós temos a coordenada y vértice, que é de acordo com os coeficientes que nós temos lá na função do segundo grau. Percebam aqui, ó, se eu for tirar os coeficientes dessa função aqui, eu tenho o a. O a quem é? É sempre o valor que está acompanhando a variável elevada ao quadrado, o coeficiente. Se não tem nada aqui na frente, é 1. Então, nesse caso, nosso a vale menos 1. O coeficiente b, quem é? É aquele número, né, que acompanha a variável x com o expoente 1, porque esse expoente 1 não aparece. Então, quem é que está aqui? É o 2 positivo. E o coeficiente c é aquele chamado termo independente, ou seja, aquele que não carrega nenhuma letrinha junto com ele.
Nesse caso, para nós é o 3. Tirando essas informações aqui, eu consigo calcular o vértice desta função do segundo grau aqui, o vértice da parábola que vai formar lá no plano cartesiano. Como é que eu calculo isso? O x vértice, como é que se faz? xv é igual menos b, então o b é 2, o menos é da fórmula, o b é 2, dividido por 2, o 2 que é da fórmula, vezes o a, que é menos 1. O que vai dar isso aqui, ó? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1 positivo. Então, lá nas coordenadas do vértice, que a gente vai colocar aqui, o x já vale 1. Preciso saber o valor do y. Para calcular o valor do y, o que eu vou fazer? O que essa letrinha grega aqui representa para a gente? Significa delta. E vocês com certeza já aprenderam fórmula de Bhaskara, né? E a fórmula de Bhaskara diz para a gente o quê? A fórmula de Bhaskara diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o nosso delta. Então, primeiro eu vou ter que calcular ele. Quem é o b? É 2. 2 ao quadrado é quanto? É 4. Menos da fórmula, né? 4 vezes o a, que é menos 1, dá menos 4. Menos 4 vezes 3 dá 12. Olha bem aqui, ó, vamos de novo. O a vale menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Vezes 3, 12. Nesse caso, nosso delta vai dar 16. E eu pego aquela formulazinha lá do YV, aqui do ladinho, é igual. O menos é da fórmula, o delta achamos 16, e 4 vezes a é 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Isso vai dar 16 dividido por 4 dá 4, negativo dividido por negativo dá positivo. Então, o vértice da minha parábola vai ser 1 e 4. Onde é que eu vejo isso lá no plano cartesiano? Vamos aqui, ó. 1 do x está aqui, 4 do y lá em cima. Se eu juntar os dois, aqui vai formar este ponto aqui em cima, ó. O que significa esse ponto aqui? Significa o vértice da minha parábola. A função é o quê? É negativa. Isso significa que a concavidade dela vai ficar virada para baixo. Só que um ponto apenas não é o suficiente para eu saber aonde que ela vai cruzar aqui no eixo x, né? Vocês lembram também que quando eu calculo a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta e assim sucessivamente, eu encontro as chamadas raízes da função do segundo grau. O que são raízes da função do segundo grau? São os pontos onde a parábola corta o eixo x, que é o eixo da horizontal. Então vamos aqui para mais um detalhe. O delta nós achamos, vamos deixar aqui do ladinho para não se perder, achamos 16. E agora eu vou apagar isso aqui. E vamos calcular a fórmula de Bhaskara. Para quê? Para ter mais algum ponto, né, para poder traçar essa minha parábola aqui no gráfico. Nós temos a função do segundo grau e nós temos a fórmula de Bhaskara dizendo o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Então, nosso x vai ser igual a menos b. Quem é o b? É 2. Então, menos da fórmula, 2 mais ou menos raiz quadrada de quem? Do delta, que é 16. Raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? Menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aqui nós temos então o chamado x uma linha e x duas linhas, que vocês também têm essa informação da onde? Quando o delta a gente encontra positivo, ou seja, maior que zero, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, vamos ter apenas uma raiz, tá? Então esses são detalhes das aulas anteriores que vocês devem também recordar. X uma linha vai ser o quê? Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá quanto? 2 positivo. 2 positivo dividido por menos 2 dá menos 1. E o x duas linhas eu vou usar menos 2 com menos 4, que dá menos 6, dividido por menos 2, que dá 3 positivo. Olhem bem aqui, ó, achamos mais dois valores, só que esses valores são de quem? De x.
eu sei aonde essa parábola vai cortar o eixo x, que é no menos 1, que está aqui, e é no 3, que está aqui. Por que em cima do eixo x, professor? Porque se eu estou dizendo que é raiz, exatamente ele vai cortar o eixo x nesse formato aqui. E com 3 pontos já é mais do que suficiente para eu conseguir traçar a minha parábola aqui, olha só. Então eu vou pegar aqui uma outra cor e vou juntar esses 3 pontos, ó. Vai vir aqui, juntei lá em cima, fez a curva e desceu. Então essa parábola, onde o coeficiente A é menor que 0, ou seja, o coeficiente A é negativo, e encontramos o vértice da parábola, que é onde ela faz a curva, onde ela muda de direção, né? Ela está subindo, chegou no vértice, ela começou a descer, e encontramos mais 2 pontos, que são os chamados raízes da função do segundo grau. Eu tenho outras formas de encontrar pontos? Tenho. Eu tenho a forma de encontrar pontos se, por exemplo, o exercício me fornecer valores para x, eu venho aqui, substituo os valores de x e encontro os valores de y, e aí eu tenho também coordenadas para vir aqui no plano cartesiano e traçar esse meu gráfico, ou eu posso usar sempre essas informações aqui. Eu calculo o vértice, que é o primordial, a primeira coisa que a gente tem que encontrar para conseguir efetuar a minha parábola tem que ser o vértice, e aí depois a gente vai encontrar ou as raízes da função, que é onde corta aqui bonitinho, e assim sucessivamente, tá? Outra coisa importante, se eu arrumar melhor esse meu gráfico aqui, ó, a variável c, o coeficiente c, desculpa, o coeficiente c da minha equação de segundo grau. Quem é o coeficiente c? É o valor numérico onde a parábola corta o eixo y. O que significa isso, professor? O 3 do y está aqui, ó. Significa o quê? Que essa parábola vai passar exatamente naquele ponto ali, ó, e vai cruzar assim, dessa forma, que vai acontecer com a parábola bem bonitinha ali, tá? É mais uma informação bem importante aqui, ó. Se falta algum ponto para continuar a desenhar essa parábola aqui, essa informação é muito válida, ó. O valor do c. Ah, professor, mas se eu tiver aquela equação do segundo grau, no formato assim, por exemplo, ó, x ao quadrado mais 3x igual a 0. Vocês vão perceber que tem A, tem B e não tem C. Se não tem C, o C é quanto? É 0. Significa o quê? Que o zero do y, aqui no meio do meu plano cartesiano, vai ser onde a parábola vai passar por ali, exatamente naquele ponto ali, tá? Mais uma rica informação para quem está desejando construir uma parábola, ou o gráfico, que a gente chama, né, da função do segundo grau. Ok? Essa aula de hoje, então, foi para vocês entenderem um pouquinho como construir um gráfico da função do segundo grau. Nas próximas aulas vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem um pouquinho melhor. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.